Eu acho que eu sou o mais experiente da mesa, para não dizer o mais velho da mesa. Então, eu já passei por vários modelos na pediatria de atendimento ao paciente, tanto em consultório como em hospitalar. Eu fiz minha residência numa época em que se classicamente fazia hospital no turno da manhã e consultório no turno da tarde. E naquela época os partos quase sempre eram feitos de noite ou de madrugada. Então era a rotina do pediatra isso. Eu atendo o hospital de manhã, 20 pacientes internados, vou para o consultório à tarde, atendo todo o consultório, e naquele tempo tinha muito chamado em casa, às vezes tinha mais chamado em casa do que no consultório, então ia atender o paciente em casa e esperava para um parto de noite. Uma época muito boa. Isso aí foi mudando e a gente está vendo que esse modelo atual de medicina hospitalar, o médico hospitalista, é muito bom. E eu vou dar assim, porque eu vim aqui para aprender. Eu não tinha quase nenhuma noção da medicina hospitalar, aprendi muito vendo as palestras. E as questões para botar. Primeiro, a nossa maneira de viver hoje em dia. O médico ele não consegue atender tudo hoje em dia. O hospital, consultório, sala de parto. Só para dar um exemplo, no nosso hospital, que o Vitola trabalha também, o nosso estacionamento lá cobra metade do preço que os convênios pagam. Então, quem quer atender uma consulta no hospital, se o estacionamento é muito caro e paga praticamente a metade da diária do convênio a esse gasto no hospital. Então, tem médicos que não atendem, encaminham para os médicos do hospital. O que mais que eu vou dizer assim? As especializações na pediatria. Nós temos muitas especialidades, e se é um outro problema que tem. Por exemplo, um paciente interno na emergência, depois vai para a enfermaria, depois tem que ir para a UTI. A gente recebe pouca informação entre os médicos envolvidos na emergência, na internação e numa UTI. Quase sempre é o residente que escreve o motivo da transferência. O paciente foi transferido para tal lugar, por tal coisa. A gente tem pacientes que atuam 4 especialistas, um gastro, um cardiologista, um pediatra. Nenhum deles se comunica com o outro para dizer o que está fazendo. Então a gente vê daqui a pouco um exame que o cardiologista pediu. Para que ele pediu aquele exame? Então eu acho que o médico hospitalista ele tem isso aí, ele vai coordenar, ele tem acho que a função de coordenar todos os envolvidos no paciente. Uma outra coisa assim, que o Zé Paulo também falou, já falaram, o medo que o colega tem de encaminhar um paciente e não receber o paciente. Na internação, muitas vezes o paciente é de um profissional e chega na hora, a mãe não sabe dizer qual é o médico que atende, ele é internado por um outro colega. Daí o colega que não conhece bem o caso, pede exames desnecessários, uma série de coisas. Então, o hospitalista diminui o tempo de hospitalização, diminui custos hospitalares, que eu ainda era de uma época, está muita reminiscência hoje,